este é o Conexão. Você sabia que a última vez em que o governo federal comprou livros de literatura para as escolas públicas do Brasil foi em 2014? E a próxima compra deste tipo de livros está prevista para 2019. Sobre este assunto e os impactos desta decisão no desenvolvimento intelectual de milhares de alunos do Brasil, nós vamos conversar com Elizabeth Serra, que é secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e com Maria Aparecida Laginestra, que é a coordenadora da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro pelo SEMPEC. Olá, muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria começar perguntando a você, Elizabeth, o que vocês têm acompanhado essa situação desde 2015, né? Quando saíram, vocês perceberam que o trabalho não estava acontecendo da forma adequada. Como é que vocês receberam e como que vocês estão trabalhando para se posicionar contra essa decisão do governo? Olha, Raquel, é um prazer estar aqui, né? Acho muito importante que o Canal Futura esteja abordando esse assunto. Talvez a primeira, né, acho que televisão que esteja tratando disso e de um problema que para nós é muito grave, né? Já em 2014 começava a se anunciar entre os editores que talvez não acontecesse a compra em 2015 e na altura do Salão do Livro que a gente realiza, isso ficou. Nós recebemos a informação e imediatamente tratamos de enviar uma carta muito simples ao então ministro Renato Giannini, dizendo da gravidade dessa suspensão e de interromper uma conquista de 20 anos para a educação brasileira, né? Qual foi a primeira resposta do Ministério? Demorou um pouquinho, alguns meses, mas veio dizendo que sim, concordavam e que estavam pensando numa alternativa que nunca chegou, né? Imediatamente após, houve a Flip e os editores fizeram uma manifestação, a Associação de Escritores e Ilustradores também, mas meio que parou por aí. Por exemplo, eu não vi as universidades se manifestando, era uma coisa ou outra, enfim, faltou, acho que naquele momento, talvez, uma representação de reclamação maior, né? Só lembrando que a Flip é a Festa Literária de Paraty, né? Então é um grande momento para poder se manifestar. Foi. E mesmo assim o tempo passou. Mesmo assim, e como o tempo vocês do SEMPEC viram isso? Essa situação? Eu acho que é uma situação que a gente precisa realmente estar atento e abrir mais os espaços da mídia, como vocês estão nos abrindo esse espaço, e conversar mais sobre isso. O impacto para a escola vai ser muito grande. Eu acho que assim, será um retrocesso esse período ficar sem renovação dos acervos. E a gente precisa pensar que é uma coisa muito séria, que as escolas precisam ter essa biblioteca, porque os meninos de baixa renda, que são os que frequentam as escolas públicas, o único acesso maior e o convívio com a literatura e a leitura é dentro do espaço escolar. E falando sobre isso, qual que é o maior prejuízo para um menino que... E para os professores também, né? Porque na escola a gente ouve, olha, vamos ler, vamos trabalhar em tal livro, mas se esse aluno não tem a biblioteca, qual que é o principal prejuízo, assim, se a gente pudesse resumir? Na nossa visão, ele é o maior prejuízo na educação como um todo. Quer dizer, se a gente vai olhar, já a nossa formação de professores já tem essa lacuna, porque a literatura não está presente como deveria na vida desses professores, literatura adulta e literatura para crianças e jovens, para que eles sejam os portadores dessa defesa, desse direito dentro da escola. E para as crianças, eles não medem, mas é inestimável, porque você tem um acesso, né, à ficção de vários países do Brasil e o texto literário, ele é encantador, ele emociona, ele faz refletir, não é também uma historinha só, é mais do que isso. Nós estamos falando de textos de qualidade, né, a que todas as crianças têm direito a acesso. E que formam cidadãos, né, também, e que né? formam Você a gente, desenvolve, né, a capacidade crítica, você passa a conhecer, você faz perguntas. Acho que talvez a maior qualidade, né, na formação de uma criança, de uma pessoa, da presença da literatura, é que ela não dá resposta. Ela provoca perguntas, ela deixa sempre um quero mais, mas como é que foi isso e por quê, imagina. E isso é o grande patrimônio, que é um patrimônio universal, né, não é uma coisa localizada. É um direito a conhecer essa criação universal que é fabulosa. E agora, olhando do ponto de vista do professor, vocês que trabalham ouvindo bastante professores, né, fizeram até um último levantamento, como é que vocês percebem, assim, do ponto de vista do professor, ele também fica um pouco de mãos atadas para trabalhar? Fica, porque ele depende de um acervo, né? E nós precisamos pensar em questão do Brasil,
né? A questão de pouco acesso a uma livraria. Há muitos municípios que não têm uma livraria, então a instituição, o espaço escolar, é ali onde ele vai ter esse acesso. As ferramentas que ele precisa. Esse letramento vai ser constituído dentro do espaço escolar. É ali que ele vai ter maior legitimidade. E se o professor não tiver disponível esse acervo próximo a ele, isso vai ficar cada vez mais difícil. Aí ele vai recorrer a pequenos recortes de textos, que são o quê? O livro didático. Então, aí são trechos de obras e nunca vai ser o mesmo recurso de você pegar um livro e trabalhar com este livro. E tem uma grande questão de vocês também, que a gente estava conversando até antes aqui, que é a questão da compra do livro didático, de ter um orçamento separado do livro didático para um orçamento separado do livro de literatura, né? Qual que é o posicionamento de vocês? Vocês não concordam que a compra seja feita juntas, né? E não, vai ser uma perda muito grande, porque o programa do livro didático, né, ele é lei, ele não pode ser desmanchado. Por isso ele fica, né, talvez. E o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que é o que comprava livro de literatura, ele era um programa, ele não era lei, por isso foi fácil retirar. Agora, o espantoso, para nós, isso revela a pouca importância que se dá à formação literária, que marca toda a diferença. Eu sempre digo assim, livro didático não forma leitor, quem forma leitor é o livro de literatura. A diferença do investimento lá em 2014, que você citou, assim, meio arredondando os números, eu me lembro que eu levantei isso à época, era assim, para o livro didático, 1 bilhão e 300 milhões. E para o livro de literatura, naquele mesmo ano, não chegava a 100 milhões. Eu tenho esses números, deixa eu falar para nossa informação e a gente tem aqui direitinho. Entre 2000 e 2014, foram 230 milhões de livros comprados. Nesse mesmo período, o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que era o responsável pela compra e distribuição desses livros, investiu 891 milhões de reais em compras. Foram gastos, em média, 68 milhões e meio de reais por ano na renovação dos acervos para estudantes do ensino básico, que é o infantil, o fundamental e o médio. 68 milhões por ano num país do tamanho do Brasil... não é, né? É uma quantia assim que a gente não consegue nem entender muito bem. E da dimensão do valor ou do pouco valor que se dá ainda depois de tantos anos, a importância de ter a literatura, né, na vida das crianças, coisa que a classe alta, a classe média, que tem poder aquisitivo, já sabe. A grande justiça é esse contínuo alijamento daqueles que não têm acesso. Isso é tão doloroso de imaginar, né? Porque a gente pensa assim, quando eu era criança, assim, quantos livros eu li e para onde esses livros me levaram, né? Quando eu era criança, como que isso me formou como adulta agora, né? A constituição do sujeito, né? A língua está te formando como um sujeito, né? Como um cidadão, como um sujeito crítico, ela é constituinte, né? E a literatura, o Antônio Cândido dizia uma coisa muito interessante, que você não pode viver mais do que 24 horas sem a ficção, sem a poesia. É verdade. Você pode, mesmo nas camadas mais populares, através de uma anedota, através de uma canção, e são palavras dele. Você precisa desse encantamento para você sobreviver. É verdade. Então a gente não pode perder o espaço da literatura, né? Desse imaginário, dessa ficção, trazer esse recurso para os jovens, para as crianças, né? E pensar nele como formando não só nos livros canônicos, mas também nos populares, né? Tem que haver esse diálogo, trazer esse convívio. Eu fico imaginando com ele. As bibliotecas nas escolas. Eu acho que é uma imagem triste a gente imaginar as bibliotecas com prateleiras vazias. E eu acho que isso já deve estar acontecendo no Brasil, porque é um período muito longo, né? Pelo menos com livros defasados. Não, o pior é que o que vem antes é que não tem tanta biblioteca, né, nas escolas. É pior o problema. Quer dizer, na formação de professores não se trabalha a importância de uma biblioteca, ou seja, de uso coletivo de livros. Então, as crianças das escolas públicas que não conseguem, enfim, fazer um ensino médio, elas saem dali, talvez acostumadas aos livros da escola, e depois não estão acostumadas a usar uma biblioteca. Isso mudou um pouco nos últimos anos. Mas, por exemplo, o Programa Nacional Biblioteca da Escola, ele recebe esse nome em 98, porque antes ele era a sala de leitura. Então, pela primeira vez, quando se cria o PNBE, se introduz, você acredita nisso, a palavra biblioteca dentro de um conceito de educação nacional. Em 98, quando o programa é criado, ou melhor, quando ele recebe o nome Programa Nacional Biblioteca da Escola, que aí ele vai de fato levar a literatura para
todas as escolas do país, porque até então era localizado. A gente vê que é um problema bem grave, né? Vamos tratar um de cada vez. Eu acho que a gente pode, né, denunciar primeiro essa questão da compra dos livros e realmente continuar trabalhando como vocês trabalham, da maneira incrível como vocês fazem, para que realmente a gente tenha esse amor pela literatura e coloque ele no local correto de importância, né? A gente entrou em contato e convidamos o Ministério da Educação para participar do programa de hoje. O MEC não enviou um representante, mas divulgou a seguinte nota. No segundo semestre de 2016, ocorreu a distribuição de aproximadamente 19.900.000 livros paradidáticos pelo Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC. Ainda em 2017, segundo o MEC, o Decreto 9909 incorporou ações do Programa Nacional do Livro e Material Didático. O novo edital para aquisição das obras literárias está em elaboração com previsão para 2018. Então, assim, a gente recebeu essa nota, né? Então a gente viu que realmente houve a distribuição dos paradidáticos, mas o que a gente está questionando são os livros, os literários, né? As literaturas. E essa resposta não está realmente ao que a gente está esperando. Está satisfatória para vocês? Não, os paradidáticos são uma solução? Não, já o nome paradidático já causa assim, né, Aparecida, um estranhamento. Quer dizer, é didático ou é literatura. Então, esse uso já é alguma coisa que a gente critica há muito tempo. O PNAIC, que você citou, que efetivamente, eu acho até que ele ia ser distribuído só agora, mas essa compra foi efetivada, ou melhor, foi fechada com os editores em 2015, e não é o PNBE, é na idade, né, da idade certa, alfabetização. Então, e essa ideia agora do paradidático, ou seja, continua se deslocando, né, o foco da discussão, que é manter, como você disse, quer dizer, a lacuna de quase 4 anos, de não ter esses acervos, enquanto as crianças que os pais e as escolas podem comprar estão recebendo novos livros, estão com a sua literatura atualizada. A gente quer ampliar um pouco a discussão para falar um pouco da pesquisa que vocês fizeram, né? E eu queria ouvir de vocês, o que vocês receberam, assim, a pesquisa, na verdade, foi feita com os professores das escolas que participaram da Olimpíada da Língua Portuguesa, né? Nós temos um portal, que é o portal Escrevendo o Futuro. E nesse portal nós procuramos criar uma interlocução, um diálogo com os professores. E nós temos percebido ao longo do tempo que muitos são os questionamentos sobre leitura. Tem o Fale Conosco e tem uma sessão chamada Pergunte a Olímpia, que é uma professora de língua portuguesa que responde as dúvidas. E as maiores dúvidas que nos chegam tem muito, sempre a vertente de leitura e literatura. O menino não lê, o jovem não gosta. Os professores perguntando como abordar. E este ano nós resolvemos criar uma sessão, um espaço chamado Literatura em Movimento, que é exatamente para colaborar com o professor. E a pesquisa foi um instrumento, ela não tem um recorte científico, nada disso. Foi um diálogo com os professores. Nós mandamos um boletim com um instrumento, quem gostaria de nos ajudar para nós podermos também ouvir, fazer uma escuta dos professores para adequar melhor essa sessão a eles. E a pesquisa foi feita com a Fundação Itaú Social juntamente com o SEMPEC, né? E vocês perceberam a questão da necessidade de novos gêneros, além do gênero que é o principal, que é o conto, isso? Nós fizemos assim... Só te interromper, a gente está vendo imagens agora do portal escrevendofuturo.org.br, falando sobre o gênero, desculpa te interromper. Nós fizemos algumas afirmativas, por exemplo, que gêneros você trabalha em sala de aula, né? E ele tinha várias opções. A demanda maior que apareceu foi conto e crônica. Romance, muito menos, né? Então, e poesia? Poesia também menos, né? Mas assim, ainda a poesia estava melhor classificada dentro dos critérios do que o romance. O romance ficou menos trabalhado. Mas, primeiro porque pelo acesso ao livro didático, que tem os recortes de contos e crônicas, a gente sabe, por muitas vezes a dificuldade do professor ter acesso a vários livros, por exemplo, que poderia ter para todos os meninos. Ele mesmo enquanto leitor? Ele como leitor, não, e uma biblioteca que tivesse disponível, porque nem todos, depende da região que você trabalha, você tem muita dificuldade de acesso de aquisição de livro. As escolas do campo, por exemplo,
têm muita dificuldade de adquirir. Os professores às vezes trabalham xerocando capítulos, repassando esses capítulos entre os próprios alunos. Eu mesmo conheci uma escola que fez isso para os meninos lerem Morte e Vida Severina. Nossa. E quando a gente abre o leque para outros gêneros, como que isso auxilia na formação desse aluno? Qual que é o benefício que esse aluno vai ter? A variedade, a amplidão, o conhecimento, né, num sentido universal. Ana Maria Machado costuma dizer que o importante é você ter um cardápio variado, né, de ofertas, não tem que ter só um tipo. E nós temos uma produção editorial a melhor, não só nacional, quanto aqueles que são importados e que estão à disposição. Né? Como ela disse, a dificuldade é a livraria. A livraria é outro problema no país, inclusive com a crise, muitas fecharam, algumas editoras pequenas muito boas fecharam. Né? Então, por exemplo, a Fundação tem 18 prêmios anuais. Né? Nele se insere para criança, para jovem, para informativo, poesia, teatro, né? E tem as traduções, e tem o melhor livro de ilustração, né? O melhor projeto editorial. Então, o universo do livro, quer dizer, esse objeto pequenininho, né? Que a gente adora, ele é um mundo, ele te leva a conhecer, né? outras realidades, outros povos, outras crianças. Né? E falando em povos, né? Além da questão do gênero, também foi citada a questão de incorporar autores, por exemplo, os autores africanos. Como é que foi isso? Os professores conseguem fazer isso? Então, existe uma legislação né, que ampara isso desde 2003. Já tínhamos na Lei de Diretrizes e Bases. E foi revisado em 2008, né? Em 2003, depois 2008. Só que existe uma ausência de entrada de autores afro-brasileiros, africanos e da cultura africana nas escolas. Por quê? Muitas vezes pelo desconhecimento dos próprios professores, porque dentro da grade dos currículos de letras, que é a formação dos professores, muitas vezes a questão da cultura africana, ela é optativa. Aí eu posso dar um exemplo? A gente tem um exemplo de uma autora africana que eu particularmente estou apaixonada, que ela está bombando nas redes sociais, principalmente entre as mulheres. Ela é a Chimamanda Ngozi, uma autora conhecida por falar sobre feminismo em seus livros. Eu particularmente li o Americaná, que é um livro muito bom, e foi o primeiro livro de autor africano, como é o caso da Chimamanda, que é nigeriana, que eu li. Particularmente, eu não li nenhum livro de autor africano quando eu estava na escola, né? Assim, eu me lembro de ler autores franceses até, não somente americanos e brasileiros, mas africanos não, né? E eu li na pesquisa de vocês, que vocês falaram também sobre a participação dos negros na Flip, que foi maior esse ano, né? Com o caso do Lázaro Ramos, por exemplo, que está com um livro novo, né? Que ele tem um super apelo, né? A cor da... sobre a minha pele, sobre né? A minha pele. Como é que está essa questão? É um mercado que está melhorando um pouco para receber esse autor afrodescendente? Como é que está essa questão mesmo da gente conseguir colocar e popularizar esses autores? Eu acho que assim, este ano com a Flip deu uma grande mexida nisso. Foi uma das primeiras vezes que nós tivemos uma presença marcante de autores africanos, né? Eu acho que foi uma reivindicação no ano anterior da própria Conceição Evaristo, né? Vocês conversaram com ela, nós né? entrevistamos a Conceição Evaristo, teve uma ótima repercussão no portal essa entrevista, né? E ela trouxe essa importância da literatura e quais autores que os professores poderiam trabalhar, e nós fizemos uma série de indicações, e nessas primeiras indicações do portal nós trouxemos autores negros. Por exemplo, como houve o homenageado, né, o Lima Barreto, então a gente trouxe o Lima, trouxemos o Na Minha Pele do Lázaro, trouxemos uma outra autora também jovem que participa muito dos saraus, que é uma coisa importante que tem acontecido em muitas escolas e na periferia, que são movimentos que têm trazido a literatura negra para mais próxima. E eu acho que a gente tem feito esse caminho
para abrir um pouco esse espaço e chegar mais perto do professor e mostrar esses autores. Essas possibilidades, essas né? possibilidades. E você falou sobre povos, né, Elizabeth? Eu posso dizer que eu, depois que li esse livro, vi a África de uma outra forma. É isso que o livro faz quando um aluno pequenininho, né, lê sobre a África desde pequenininho, ele cresce com menos preconceitos ou com preconceitos diferentes? O livro de literatura é exatamente, por exemplo, te dar um exemplo, o IB, que a Fundação representa no Brasil, nós somos 70 e poucos países, e quem idealizou essa organização foi uma alemã judia, que voltou ao país depois da guerra e sonhou um mundo de paz por onde? Pelos livros e pontes de livros. Mas eu queria fazer uma observação sobre a questão, da questão afro e também da indígena. Nós temos alguns autores muito bons, quer dizer, quando o professor tem a oportunidade de formar. Então, você tem o João Filho dos Santos, que faleceu uns 2, 3 anos atrás, uma obra vastíssima, o Rogério Andrade Barbosa. Para discutir a questão, tem o célebre da Ana, Menina Bonita do Laço de Fita. Né? Nós fizemos países homenageados, né, no que a gente faz no salão, nós fizemos de língua portuguesa e trouxemos algumas representações de Angola e outros países, de autores de literatura infantil. E nós temos aqui, né, Mia Couto, porque também tem que lembrar que a África também, né, não é só negro, é branco e é branco e é negro. Então você tem Mia Couto, você tem Ondjak, né? Tem vários autores, vários, né? Tem para onde ir. Olha, né? aí para mostrar uma coisa interessante, que ganhou agora um prêmio internacional e está completando esse ano 80 anos, Marina Colaçante nasceu na África. Né? Então você tem aí, é isso que quebra a fronteira, quer dizer, a literatura rompe fronteiras. Eu né? queria, infelizmente, nosso tempo está acabando, esse papo está tão bom, estou aprendendo tanto com vocês, mas eu queria que a gente desse umas dicas, assim, rapidamente, para cada um fazer o seu trabalho. A gente que convive com criança e adolescente, como que a gente faz para incentivar? Né? Não sou professora, mas como que eu posso incentivar um adolescente que convive comigo a ler mais? Eu acho que a mediação do professor é muito importante. Ele trazer esse livro, mas essa forma de trazer esse livro, as estratégias que ele usa para trazer esse livro são importantes, porque senão fica muito frio. Hoje, o livro tem um outro componente que é a internet. E a leitura digital também é muito favorável para os meninos. Eu acho que ela não está roubando espaço, eu acho que ela está até ampliando espaços, mas eu acho que o professor precisa se preparar para fazer esse encaminhamento, como é que ele pega esse menino pela mão, né? O Marcelino Freire usa muito essa expressão, né? De pegar pela mão e incentivar. Né? A questão do exemplo é importante dentro de casa? É decisivo. Eu acho que esse adulto, seja ele professor ou tio, ele tem que ser leitor, ele tem que ler, né? Quer dizer, você não consegue formar um leitor se você não for um leitor. Então, a base é que os adultos que queiram fazer essa aproximação, primeiro eles procurem. Eu acabei de citar Marina Colaçante, tem tantos outros, né? Ana Maria Machado, Ruth, e os outros, eu falei Mia Couto. Então, tem que ler, ele tem que ler. Se ele ler, ele vai conseguir chegar até... É mais simples do que parece, lamentável é isso. O problema é que a gente ainda não tem o espaço de reconhecimento para a literatura que deveria existir. Né? A construção desse hábito, né? Ainda não é muito Tem que ser necessidade, tá entendendo? E ainda tem essa parte do governo que ainda não me compra o livro, fica complicado, né? A gente tem que correr por nós mesmos, e o governo, ele tem um efeito simbólico que quando ele interrompe uma compra, ele não está expressando a importância disso. Então, por trás dessa falta concreta da presença do livro, tem também o que isso representa para os estados, para os municípios. É simbólico, né? É simbólico. Eu acho que a descontinuidade das políticas públicas destinadas à leitura é um perigo muito sério, né? Nós vamos estar ampliando o fosso das desigualdades. A gente não pode deixar isso continuar. Muito obrigada. Tem que divulgar muito e vocês estão... E ficar no pé, né? A gente tem que ficar no pé. Não, vamos comprar sim. No pé com carinho, mas a gente tem que ser firme, não é mesmo? Isso. Muito obrigada, Elizabeth. Muito obrigada, Maria Aparecida, pela participação de vocês. Aqui no canal Futura a gente continua acompanhando tudo isso. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Se você quiser saber, rever esta e outras entrevistas também, basta acessar o futura.org.br. Até mais!